Olá, saudações a todos, bem-vindos a mais um Na Taverna com Plutão. Eu estou aqui com quatro figuras importantíssimas do meio quadrinístico, mágico, simbólico e etc e tal, que são Diego Aguiar Vieira, Bruno Fiedler, Otávio Aragão e Marcos Keller. O Otávio Aragão é o meu parceiro na graphic novel, que é o motivo desta taverna, que é Psicopompo, que eu vou mostrar aqui. Aliás, o Otávio também daqui a pouco, sabia que ele ia mostrar lá. Isso aqui é uma conversa, como se a gente estivesse na taverna, né, tomando aqui o nosso vinho e falando sobre os vários assuntos que vão correr na nossa cabeça. Todos os convidados aqui leram Psicopompo e, além de lerem Psicopompo, são fãs de quadrinhos, alguns são especialistas em quadrinhos e conhecem muito de simbolismo, pertencem a grupos de estudiosos, ora de magia, ora de outras artes coligadas. E, bom, todo mundo já me conhece aqui no canal, né? E o Psicopompo é uma graphic novel que foi escrita pelo Otávio Aragão e eu ilustrei, eu fiz toda a parte visual e tive a liberdade aqui de embutir uma quantidade imensa de simbolismo, mas às vezes está tão embutido que só olhos muito bem treinados conseguem identificar. E é por isso que a gente está fazendo essa conversa para ver o que vai sair daqui. Tá? Então, a bola aqui agora vai passar para os nossos convidados. E vou só pedir para que todo mundo se apresente, né? Vamos aqui fazer no sentido horário, né? Já que a coisa é simbólica. O Diego Aguiar. Se apresenta aí, Diego. Fala alguma coisa, fala como é que você atua na área, quem é você. Oi, eu sou o Diego, eu sou roteirista de quadrinhos e trabalho com audiovisual também. Já fui jornalista e é muito curioso eu estar participando aqui, porque o Otávio agora estava falando sobre a tradução dele de Prometeia. E, e quando eu fiz a minha monografia para graduação foi exatamente sobre Prometeia, a Jornada do Herói. E um dos textos que me fizeram crer que eu devia pesquisar aquilo era um texto do Otávio. Então, estou muito honrado de estar participando aqui. Ô, Diego, é legal porque assim, o texto do Otávio serviu de inspiração para mim também, né? Legal. Virou um interruptor, né? Ligou todo mundo por causa daquele texto ali do Prometeu no Reino de Totti Hermes. Não foi esse que você leu? Pois é. Esse mesmo. A culpa é dele. Ele é o culpado. Então, vamos passar aqui para o Bruno. Bruno, manda ver. Olá a todos, obrigado aí pelo convite. Não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui no meio de vocês, mas vamos lá. Meu nome é Bruno, eu me formei em engenharia, primeiramente. Agora eu estou cursando museologia e fazendo mestrado em história da ciência. E aí eu sou fã de quadrinhos, mas de criança mesmo, de ler, sempre gostei muito, li muito. E estou aí, estudo magia e ocultismo em geral, aí uns 10 aninhos. E conheço o Carlos dessa estrada. E é isso. E aí vamos conversar aí sobre juntar tudo que a gente gosta, né? Quadrinho e Magia. capirotagem. Aqui a capirotagem é que é boa, né? Está fazendo um mestrado na PUC, que é de História da Ciência, mas que tem uma abertura maravilhosa. Eu estou doido para fazer um doutorado, né? Eu já tenho meu doutorado, mas estou com vontade de fazer outro. De tão interessante Era lá, o material deles, né? foi É, muita surpresa encontrar né? produção científica nessa área. E Que não tem essa retranca, né? Que não tem essa resistência com relação aos estudos medievos, aos estudos de antiguidade, ligados tanto ao imaginário, né, da época, quanto ao sistema que era considerado científico naquela época. exato, O sistema mágico era uma ciência. Então, isso. os caras receberam o Bruno de braços abertos porque eles mergulham nesse tipo de estudo para poder entender o que é a ciência hoje. É demais, eu fiquei interessadíssimo, dá até vontade de fazer. Por isso que E eu não sabia que ia encontrar isso. Eu falei, eu vou inovar aqui, eu vou juntar ciência com magia. Aí quando eu vi, aí a outra especialista em alquimia, a outra estuda a parte matemática do John Dee,
Olha aí. Não a parte mágica, mas a parte com o John Dee com matemática, uma produção dele de matemática. E aí vem a parte do Newton, que, na verdade, botam ele como um cara que começa a ciência moderna, mas, na verdade, mostram que ele só chegou às conclusões dele porque ele estudou cabala e alquimia, ocultismo e hermetismo para ele chegar ali na questão da gravidade. Aí eu cheguei achando que ia inovar, que ia, pô, nada. A galera lá já sabia que é tudo bruxo lá, né? É isso aí. Esses são, porque você acaba tendo um pensamento mais acadêmico, né? É muito legal, que é bom que a gente tem o rigor metodológico para poder colocar a ordem na casa, né? Vamos passar aqui para o Marcos Keller. Marcos, dê seu recado aí, você que também é um grande especialista, bota para quebrar. Nice. Muito obrigado pelo convite, cara. Fico muito feliz de ter a chance de estar aqui falando sobre essa HQ, que me surpreendeu bastante. Fiquei muito feliz com o convite e estou aqui honrado de estar na presença de tamanhos bacharéis ilustres aqui. Muito obrigado mesmo. Meu nome é Marcos Keller, né? Sou professor de História e de Filosofia na rede estadual de ensino daqui de São Paulo. Fiz o meu mestrado em História também estudando Prometeia, o tempo, a magia em Prometeia, com a presença do Otávio Aragão aqui, que me ajudou bastante também ali a dar uns nortes, as críticas necessárias e também participou da minha banca final e da banca de qualificação ali presente. E por fim, né? E por fim, eu também estou lá no podcast do Magicando, junto com a galera da Penumbra Livros, com a galera do Mundo Freak, a gente discute sobre magia, sobre outras coisas, e no YouTube a gente está no LIF, Lupus em Fábula, onde a gente fala a respeito de tarô e outras esoterices por aí também. Estou virando autor de quadrinhos, hein? Vai sair uma HQ pela Script agora, esse ano, deve ter, o financiamento coletivo já bateu, deve estar para ser produzido acho que para janeiro, falando sobre a Blavatsky e o Rasputin. Isso foi uma provocação do Otávio. O Otávio foi uma provocação que falou assim, cara, então por que você não vai fazer? Aí eu falei, tá bom. Então, isso é coisa que a gente não pode deixar de parar de... Se não ler isso aí, é criminoso, cara. Tem que ler um negócio desse. É muito legal. Vamos ver. Grande Otávio, manda ver. Oi, eu sou Otávio Aragão, sou designer gráfico, sou acadêmico, sou escritor, dizem. Acreditam que eu sou escritor, né? Mas assim, eu sou designer por formação, eu sou quadrinista por paixão e acadêmico por acaso. Eu diria que a academia voltou para a minha vida, né? Depois que eu saí da graduação. Eu saí da graduação, fui trabalhar, como todo mundo, né? Fiz aquela coisa, né? A gente quer exorcizar a universidade, né? Então a gente quer sair logo para entrar na vida de verdade. Está esquecendo que, na verdade, a vida de verdade já está acontecendo. Então, eu trabalhei 25 anos sem pisar na universidade de novo, e até que, inspirado pela minha mulher, voltei. Não, porque ela falou assim para mim, você não vai dar aula, acho que você daria bem dando aula. Não, que isso, vai ter que fazer mestrado. Então, eu já estava numa outra, né? Aí voltei para a universidade, resgatei meu diploma do limbo. Eu não tinha nem diploma, eu tinha só colação de grau. Eu fui lá, peguei meu diploma na Escola de Belas Artes, oficializei, entrei para o mestrado, aí pronto. Aí embolou tudo, comecei a fazer academia junto com a área profissional. Durante um tempo elas correram em paralelo, agora eu estou só na academia. E eu acho que é um caminho assim que eu vejo hoje as pessoas saindo da graduação, fazendo a curva, né, entrando para o mestrado, assim, sem ver o mundo lá fora, né? E eu fico com pena. Eu acho que é necessário você ir à luta e ir batalhar, ver como é que é o mundo fora da Torre de Marfim e depois voltar para a Torre de Marfim, até porque a Torre de Marfim fica enriquecida com a sua experiência fora, né? A sua experiência lá de fora. Mas então é isso. Por acaso, por um tempo, alguns anos, eu comecei a traduzir, fui convidado pelo Fabiano Denardin a traduzir, e ele perguntou se eu queria traduzir para Prometeia. Eu nunca tinha feito nenhuma tradução. Eu disse, por que não? Né? Era uma história que eu já conhecia, era uma HQ que eu já tinha lido no original, gostei muito. Tinha escrito um artigo que eu não fazia a menor ideia que tinha inspirado pessoas. Então, o que acaba acontecendo é que esse convite foi propício, porque eu fui
caí de cabeça nisso, né? Acabei estudando bastante. Eu tinha escrito um artigo, porque quando eu li da primeira vez Prometeia, foi uma coisa que me impressionou muito. Então, fui atrás, fui pesquisar, fui fazer um registro daquilo. Achei que era necessário fazer um registro e escrevi o artigo que acabou dando origem inspirando vocês dois a fazer o trabalho, né? E você vê como as coisas são intercaladas. E foi esse artigo que me fez ser convidado a traduzir também. Então, o que acabou acontecendo é que eu acabei traduzindo o Prometeia e o ato de ter traduzido Prometeia foi um ato demorado, foi doloroso, foi difícil, levou um bom tempo e eu fiquei com aquilo introjectado, né? Durante muito tempo aquilo ficou ainda... Depois que eu terminei a tradução, ainda fiquei meio... Não é o suficiente ter traduzido, né? Aquilo ficou me assombrando, né? Durante muito tempo. Tanto que eu fiquei com receio de ser o cara conhecido como o cara que traduziu Prometeia. Mas esses medos eu sempre tenho, né? O cara, esse cara é o cara que inventou a Interpol, é o cara que dá aula, é o cara que não sei o quê. Eu fico agoniado todas as vezes que alguém me apresenta e cita uma coisa só, eu fico agoniado, né? Eu fico assim, mas eu não fiz só isso. Eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Mas é natural que isso aconteça. E Psicopompo nasce muito da minha vontade de botar para fora isso tudo. Eu queria te perguntar assim, qual capítulo de Prometeia você achou que foi o 12. O 12. O 12 é mortal. Eu nem preciso pensar. Vai automático. 12 é mortal. O 12 é assassino. O 12, ele tem aquela cara... Ele gastou muito tempo. Ele me gastou muito tempo. Mas ele foi muito interessante de traduzir porque ele exigiu uma coisa que eu não mexia, um lado meu com o qual eu não mexia há muito tempo, que era o lado músico. Porque durante um bom tempo eu tive uma banda, eu cantava e eu compunha. E eu me enfiava a cabeça nas letras, eu era o letrista, né? Então, ali, naquele momento, no capítulo 12, com todas aquelas rimas e aquela métrica e aquilo tudo, eu voltei ao Otávio, que era o vocalista de rock and roll. E como é que eu adequo isso? Né? Como é que eu faço isso ter um ritmo? Como é que eu faço isso ter uma estrutura que não perca o original e mantenha uma lógica em português? Né? Então eu tinha que arrumar a conversa das serpentes foi assim o que mais eu tinha que ter uma sacada para que a métrica batesse e a identidade das serpentes, Mike e Mick, né? Mike e Mick tivessem uma identidade e aquilo sempre ficasse se repetindo, voltasse sempre aquilo e eu acho que eu consegui. Eu acho que ali deu certo, né? Olha, quando eu terminei a edição 12, eu quase tive um treco, porque foi muito tempo traduzindo aquilo. Foi muito... Olha, vale a pena dizer para o pessoal que está acompanhando aqui, que não conhece Prometeia, que é uma baita de uma aula do percurso do mago, né? De como é que a gente vai estudar Cabalá, os primeiros passos. E é a jornada da alma ali, da personagem pela árvore da vida na Cabalá. Isso com todo um preâmbulo e depois toda uma amarração que tem no final para juntar todos os pedaços como se fosse um uróboro, né? Que tem o começo vai chegar no final e uma coisa vai conectar com a outra. O negócio é muito bem pensado. Então, é uma baita de uma aula de magia, uma baita de uma aula de tarô, de cabala, de astrologia, tá tudo ali, o cara botou tudo ali dentro. Só conhece, é bom a gente... Só mais um parêntese sobre o capítulo 12. Então, 2 ou 3 semanas atrás, eu voltei nele, e aí eu voltei a fazer o que eu tinha feito, que eu cotejei a sua tradução com a do Delfim, o original. E, bicho, é muito boa. É um negócio assim, maravilhoso. As duas são muito maravilhosas. Mas ele disse que, olha, eu falei com ele, mas ele disse que não é dele a tradução de Prometeia. Ele me disse que nunca traduziu Prometeia. Olha, eu acho que é uma tradução muito boa. Ué, gente. Ele me disse que não é dele. Essa comparação eu fiz também, porque foi o capítulo que eu estudei no mestrado, né, que foi o recorte, e ficou muito legal, cara. A transposição tá muito boa mesmo, assim. Você não perde nada de conteúdo e manter a poética.
Eu não conseguia. Não foi. Eu pensei isso também. Eu pensei comigo mesmo. Eu falei, bicho, se me jogam essa tradução no colo, eu falava, não, não quero não. Eu agradeço muito, mas não tenho a menor condição de fazer essa 12ª edição. É impossível. Não, mas Passa é o que eu falei. Assim, eu só peguei porque foi uma ideia que a minha mulher vinha falando há muito tempo, de por que você não faz tradução, você fala bem inglês e tal. Hoje eu já não sei, hoje eu já acho que eu estou precisando fazer um curso de tradução. Sim. Mas nesse caso, Prometeia, eu queria até agradecer ao Fabiano, porque eu sei que eu dei muito trabalho a ele, eu era um desorganizado, um esculhambado. E então a estrutura da tradução, por mais que assim eu tenha tido muito trabalho, além do trabalho real de tradução, também houve o trabalho organizacional, né? Não é uma coisa assim, é só você sentar e sair escrevendo. Você tem que escrever dentro de uma ordem, de uma estrutura, que é uma estrutura muito rígida, que é muito não, mas bem rígida, uma estrutura clara. E eu sou muito ruim com esse tipo de coisa, né? Demoro para pegar. Agora eu acho que já peguei como seguir a estrutura corretamente. Mas tem um livro de código, você tem que ler aquele livro, um manual de conduta e tal. Eu sou muito ruim com isso. Então, eu agradeço muito ao Fabiano por ter me aturado durante todo o processo de tradução de Prometeia, que foi difícil para mim e para ele, que eu bem sei. Se para mim foi difícil, para ele foi pior. Mas sim, foi uma experiência transcendental, vamos dizer assim, né, traduzir aquilo, durante muito tempo. Eu fico feliz que vocês tenham gostado, porque essa foi realmente a minha... Quando eu terminei a edição 12, eu falei, agora vai tudo. Agora vai tranquilo. Isso é transcendental, é o que eu espero que seja mesmo do processo de tradução de Prometeia, especificamente desse capítulo. Acho que se fosse menos que isso também, seria decepcionante. Eu falava para o Jim Williams que determinadas cenas, quando ele fosse desenhar, que ele tomasse um pouquinho de cuidado, porque ele tinha embutido ali uma prática real de magia, né? E aí o Jim Williams comentando que, pô, quando eu estava desenhando aquela cena lá da aranha, né? Que tem a cena que ele entra em Geburá, elas entram em Geburá, ele começou a ter uma dor de cabeça, a mulher surtou, ele começou a ter um monte de treco lá. Aí ele ligou para o Alan, que porcaria é essa? Aí o Alan falou, não, calma, peraí, respira, relaxa, vai acabar daqui, a página acaba. Isso é interessante, né? Porque eu vejo umas conexões estranhas também, né? Psicopompo tem essa coisa, né? Até 2015, a gente vem trabalhando em Psicopompo há muito tempo, né? E quando foi que a gente começou? Você lembra? Começou em 2014. Eu acabei de defender a tese em 2013, ganhei o HQ em 2014. Aí você me convidou lá, você e o Osmar, para fazer os desenhos, né? Isso foi de 2014 que a gente começou. Eu já vinha pensando até um pouco antes, né? Porque o projeto era com o Manuel Ricardo desenhando. Aí ele desistiu, saiu fora. E então eu fiquei assim, caramba, até que eu vi o trabalho do Carlos, né? E uma série de coincidências que não existem, mas uma série de sincronicidades até eu fazer o convite para o Carlos substituir o Manel. E ele topou, e ele virou para mim e fez uma pergunta que eu não tenho resposta. Ele falou, por que eu? E eu como assim? Aí, tem tanta gente melhor que eu. Eu falei, sim, mas... Aí, né? O cara ganha um HQ Mix por causa de Prometeia. Diz que leu o meu artigo. Eu participei da banca do mestrado dele. Por que não ele? Né? A pessoa certa para escrever Psicopompo, né? Para desenhar Psicopompo. Então, por que não? É uma pergunta para a qual não tem resposta. Mas, assim, até 2015... Eu achava que eu não estava à altura, porque o pessoal que está hoje desenhando, o pessoal está absurdamente bom, tá? Assim, os caras fotografam em 15 minutos com o dedo, né? Então, tá isso é bobagem. Mas, assim, você tem diagramações aqui que são... Como assim, né? Por favor. Eu sou lerdo. Na hora de fazer isso o que o cara leva 15 minutos para fazer, eu levo 2 dias. Mas
não é por aí. Esse não é o critério, nunca foi o critério. Nunca foi uma questão de prazo. Nós não tínhamos prazo. A canseira que dá é a canseira danada. Nunca foi uma questão de prazo. É muito mais uma questão de identificação com o tema do que qualquer outra coisa, sabe? Então, até 2015, a gente foi levando. A gente ia fazendo uns experimentos aqui, uns experimentos ali, e até isso incomodou, inclusive, o Osmar, né, que ele dizia assim, pô, mas não tem projeto? Eu falei, tem! Tem um projeto. Ele, pô, não tem projeto. Estamos fazendo isso ao Deus dará, como é que é isso e tal? E até 2015 era mesmo, meio que ao Deus dará, porque eu me sentia perdido com a história, eu me sentia assim, eu sabia que aquilo dava pano para manga, mas eu também não tinha muita segurança. Eu estava Mas é isso aí que eu queria que você chegasse. É aí que eu queria que você chegasse, porque a gente passou por um verdadeiro processo. A gente passou por um processo transformador ali. A narrativa, ela foi mexendo com a gente de alguma forma. Pelo menos eu senti isso enquanto eu ia desenhando. Cada vez que o meu processo de desenho é muito mais lento do que o cara escrever. E olha que o Otávio ainda me esperou, depois ele refez uma opção de coisa. Tal. Então, é muito mais lento. Então, assim, a gente passa, e ele acompanhando, né? Acompanhando tudo que eu ia fazer um negócio, eu mandava, né? Vê aí como é que tá, depois eu trocava. Mas, enquanto... Não, assim, havia situações em que... Acontece aquela coisa que aconteceu lá com o Jim, né? Não me ferrei como o Jim se ferrou, mas a gente... Eu estou colocando aquelas coisas no papel baseado na narrativa escrita, mas, ao mesmo tempo, estou deixando passar alguma coisa que não é da narrativa. A gente, quando está criando, a gente funciona como uma lente, né? Uma lente para alguma coisa que é inconsciente coletivo, ou forças superiores, seja lá como a gente quiser denominar, mas a gente está funcionando como uma lente. Então, aquilo ali fez um processo de transformação, não só na parte visual, mas no comportamento. Teve uma modificação comportamental muito forte. Então, assim, eu imagino que, comparativamente, tanto os autores de Prometeu passaram por um processo de modificação também, né, quase como se fosse um processo iniciático, e a gente aqui também. Toda obra faz isso. Todo autor passa por isso. Né? Mas não precisava ter sido hospitalizado, né? Pois é, mas a gente passa. Não precisava ter passado por aquilo, né? Você foi hospitalizado e eu depois também. E eu ainda tive aquelas experiências de eu estava super entre o ateu e o devoto. Né? Eu estava pra caramba. E aí eu falei, pô, preciso de uma experiência que me derrube, que eu não possa negar que aquela coisa rolou, que o meu raciocínio, que o meu intelecto não possa criar uma explicação metida racional capaz de diluir a experiência. Aí o que eu fui fazer? Aí eu comecei uma sequência de experiências com a ayahuasca. Aí a primeira foi suficiente para levar uma porrada. Né? Tome-lhe uma peia. Mas não foi uma peia, putz grila, cara. E pior que assim, o pessoal vai, regurgita, tem dor de barriga. Eu não tive nada disso, só tive uma doideira, assim, muito forte, que aliás, foi muito bem-vinda, né? Vocês são muito corajosos. O xamã, eu tô lá esperando, aí toma aquela dosezinha. Aí eu tomei, eu tava lá com um amigo, falei, não nada, e já tava, eu não tinha percebido. Não tá pegando nada, e eu tava olhando pro céu e vendo o Júpiter ali, Júpiter no meio do céu o tempo todo. Só que ele já tinha saído do meio do céu, ó. Horas, eu fui calcular depois o mapa para ver, né? E eu continuava vendo Júpiter ali, não tinha estrela nenhuma ali, naquele momento, não tinha planeta nenhum. E olhando, e não está fazendo efeito, aí o xamã chama a gente e fala assim, alguém aí não entrou na força, que é eles chamam o transe de força, né? Alguém aí não entrou na força? Levantei a mão, então vem aqui tomar mais um. Aí eu fui lá, né, peguei mais um golinho, aí ele olhou para mim, pegou minha mão assim, eu olhei assim pra ele, aí ele, né? Aí eu tomei aquele treco numa talagada só, é amargo pra caramba. Rapaz, eu sentei, pra quê? Eu olhei pra fogueira, daqui a pouco eu vejo a fogueira levantando assim, e tem um índio feito de fumaça saindo da fogueira. Esse índio tá aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês onde é que ele tá.
É esse aqui. Tá? Eu vejo Eu vou pegar. nossa saindo da fogueira ali, o índio para, olha para mim, mó cabeção, né? Eu falo, mas que porra é essa? O meu racional brigando com a coisa, né? E eu já participava de rituais iniciáticos há muito tempo, mas mesmo assim estava brigando com o negócio, né? E aí comecei a ter assim aquelas visões, que é outra coisa que eu também botei aqui, né? Que foi essa imagem aqui, que essa onda aqui de cor, né? Essa onda que circunda o pajé ali. Essa coisa veio como se você sabe quando você leva um caixote que você está pegando onda na praia e vem aquela onda te pega. Foi exatamente o que aconteceu. Aí comecei a ter visão de passado, de futuro, de presente, de gente que eu não via há um tempão. Caraca! E aí comecei a ver aquela voz assim, relaxa e deixa, relaxa e deixa. Eu comecei a respirar fundo, né? Foi indo, me acalmei e as visões não paravam. E você não consegue manter tudo na cabeça. É uma avalanche, você não consegue manter. Sim. E eu fiquei tão impressionado, eu falei, finalmente encontrei um negócio que eu não posso refutar, porque a experiência ela foi maior do que da minha capacidade de racionalizar. Aí eu fui fazer outros. Aí eu me vi... Você já viu aquele filme, o Abraço da Serpente? O Braço da Serpente, ele é todo filmado em preto e branco, tem uma ou outra cena só quando o cara está em transe, de ayahuasca mesmo, e é a única cena que tem colorido. Mas o filme é todo em preto e branco, ganhou prêmio e tudo, eu acho que é um filme colombiano. E a visão que o cara tem das serpentes ali envolvendo ele, eu tive, só que numa outra experiência, e antes do filme aparecer, né? Aquela das borboletas, aquilo ali também, tem o índio lá no final com borboleta, eu passei por essas experiências. Então, tudo que eu pude pegar de experiência esotérica, iniciática, transe e tal, eu fui colocando nas partes mais psicodélicas do roteiro do Otávio. E é interessante que a gente passa por isso. Ele teve um treco, que eu vou deixar ele falar ali, mas ele teve um treco aí no fígado, se não me engano, né? E passar por uma cirurgia pavorosa que teve... Na vesícula. Ele teve um transe com anestesia. Fala aí, conta isso aí. Muito mais radical, né? Foi uma coisa ridícula. Foi uma coisa que todo mundo passa normalmente, né? É um procedimento médico comum, né? Mas eu fui mal diagnosticado. O cara não fez o exame correto. Então, como também não eram pedras na vesícula, não eram visíveis, as pedrinhas tinham virado lama, né, uma laminha, elas não eram facilmente identificadas. Não pelo médico que estava de plantão, quando eu fui ao hospital, né? Eu já tinha tido várias crises dessas, mas elas passavam, né? E eu nunca dei muita bola, porque faziam um exame e não achavam nada porque não, né, não tinha mais nada físico. Então eu falei, vou para casa, isso vai passar. Era um domingo, uma véspera de feriado. Ou seja, eu passei um dia inteiro com febre, deitado, prostrado e tal, tudo ruim. E na terça-feira, eu lembro claramente que era uma terça-feira, eu fui para o trabalho, todo ruim, com febre e tal, mas, pô, isso vai passar, porque isso passa sempre, né? E ao chegar no trabalho, eu estava amarelo, né? Assim, eu estava fazendo entrevista para candidato para pós. E o Mário Feijó foi quem virou para mim, não, você vai para o hospital agora. Vamos lá para o Copador. Eu falei, não vai para o Copador. Não vai para o Copador, não. Vai para a clínica Pierre Machado, que é primeiro, é do lado da minha casa, primeiro e segundo, foi onde eu fui e fui mal diagnosticado. Mas tudo bem, mas pelo menos eles têm o prontuário de 2 dias atrás, né? Aí fui para lá e foi a minha sorte. Eu cheguei lá e quem estava de plantão naquele dia era o responsável exatamente pela especialidade, vesícula e etc. Ele era o cara que fazia a cirurgia de vesícula. E aí ele me viu, pegou o prontuário, olhou, se o senhor não vai sair daqui. E eu estava crente que eu ia chegar lá, tipo, vão dar um remédio e eu vou voltar para o trabalho, né? Assim, não, o senhor não vai sair daqui, porque aí me fizeram uma batelada de outros exames, exame de sangue e tal. A vesícula estava necrosada e ela estava atingindo um dos pulmões. A necrose estava ameaçando um dos pulmões. E se o senhor não sair daqui agora, eu não volto, não me responsabilizo pela sua sobrevivência. Aí estávamos eu e minha mulher, a gente ficou assim, oi? Como assim? Tipo, você entra no hospital e não sai? É isso mesmo?
E não saí. Fiquei quase 2 semanas lá. Veja, uma extração de vesícula, que é um negócio besta, né? A pessoa sai no dia seguinte. Eu levei quase 2 semanas lá e passei uns 3 dias. Oi? Proximidade com a morte. Passei uns 3 dias. Ou involuntariamente aqui. Passei uns 3 dias imerso em antibiótico, porque tinha que debelar a infecção antes de fazer qualquer procedimento. Não podia fazer nada. Então foram 3 dias, quase 4 dias, só na veia. Pô, eu sou um cara, como eu falo sempre, eu sou o cara mais careta que vocês já conheceram na vida de vocês. Né? Eu sempre disse que eu nunca precisei de nada, porque a minha cabeça já dá conta. Então eu tive uma dose cavalar de anestésico, de químicos, uma destilaria de químicos no meu sistema, que é virgem, coitadinho. Né? Assim, foi estuprado. Não está acostumado com essas coisas, sabe? Nunca andou por esses lados. Era virgem. Pois nunca andou por esses lados, né? Aí, de repente, amigo, a coisa é exatamente o que vocês veem naquela página dupla. Eu recebi... Ele viu, estava deitado igual o Miguel na página, né? O ponto de vista é o ponto de vista do Miguel. E, assim, tinha as crianças em torno, que eram as únicas pessoas que falavam comigo diretamente. Ninguém falava comigo, eu estava meio distante. Mas o mais legal é a transformação do meio ambiente, né? Que eu estava deitado, consciente, e, de repente, eu vi as paredes do quarto abrirem. Elas abriram. Como se fosse um cenário, saca? Uma parede com rodinha, abriu, e era um puta de um salão, né? Um salão enorme, com o chão quadriculado. E não me perguntem como é que eu sei como era o chão, né? Porque eu estava deitado, mas assim, eu sei que era quadriculado. E eu via um monte de gente, e o que me chamou muita atenção foi o figurino, né? Que eu brinco dizendo que o pessoal, os figurinistas estavam com dinheiro, porque o povo estava assim, era uma variedade de figurino, né? Tinha casaca do século XIX, sobrepeliz, tinha gente de toga, tinha gente sei lá, de manto, tinha uma galera batendo papo, como se fosse um comescote, né? Rolando uns drinks, inclusive, tomando uns drinks lá. E eu tentando falar, com medo de me movimentar e tentando falar, né? Tentando olhar o que tinha em torno. E muitas crianças, as crianças passavam, elas eram as únicas que se dirigiam a mim. Elas olhavam para mim, sorriam, batiam na cama e tal, olhavam com curiosidade. Crianças também das mais variadas estirpes, né? Possíveis e imagináveis. E correndo, fazendo zona, né? Bagunça, gritando, risinhos e caramba. Eu assim, cara, morri, né? Acabou. Então foi isso. That's all, folks. Então, tá ok. O que será que vai acontecer, né? Aí me passa uma criatura de quase uns 3 ou mais metros de altura, uma coisa gigantesca, com o cabelo muito preto, andando ao contrário. Né? Imagine um curupira andando de 4, ao contrário, com a cabeça saindo do cóccix e com um par de cornos, assim, de dar inveja no capacete do Loki, né? Só que não era para frente, era para trás. Assim. Então, eu tinha o cabelo preto, penteado para trás, aquela coisa, assim. E essa coisa, quer dizer, todo o resto era normal, era humano. Tudo era uma formatação humanoide. Esse cara, não. Esse cara... Pelo que eu pude compreender, era um representante de outra área, né? E esse cara falou comigo. Esse cara virou-se para mim, educadíssimo, disse: você está há muito tempo aí, né? Está preocupado, né? E eu... Imagina, agora então estou tranquilíssimo. Agora então, estou ótimo. Não, tudo bem. Aí o cara... não, olha só, é porque está complicado mesmo, a gente está decidindo algumas coisas aqui. Eu vou falar com o pessoal ali, mas não se preocupe, porque não demora muito. A gente tem uns detalhes que estão pendentes e daqui a pouco eu volto e te dou um parecer, tá bom? Eu pensando, mas tinha que ser você para me dar um parecer, mas tá bom, né? Beleza. Ok, eu pensei assim, porra, né? Não, além de morrer, ainda tem isso, né? Os daimones aparecem como suas figuras arquetípicas, normalmente. Além de morrer, imagina como é que devia ser do Sócrates. Aí volta, o cara passa um tempo, sei lá, né?
Não sei. Mas as crianças eram muito reconfortadoras, né? Reconfortantes. Assim. Era legal ter as crianças ali perto. Quando a criatura volta, meio assim, normalérrima e educadíssima, inclusive, aliás, os lords lá de baixo são educadíssimos, né? Pelo visto. Olha, não é para agora, já está suspenso, você ainda tem algumas coisas para resolver. Então, por enquanto, está tudo bem, está ok, a gente, né? Seja feliz, vá, está dispensado. E acabou, e foi-se embora. E acabou. E aí acabou. E aí eu acordei. Ou eu não sei. Pode ser que ainda esteja lá. Então, cara, quando isso passou, eu lembro nitidamente, com detalhes muito, muito precisos até hoje, como vocês podem perceber, eu falei, cara, ferrou. Não, se eu voltar a escrever Psicopompo, isso tem que estar lá. Não tem como não estar, porque não havia uma previsão para isso, né, na história. Tá bom que era uma coisa meio solta, mas não tinha pensado em uma coisa assim. Né? E aí é que pronto, ok. Eu acho que nessa hora, em 2015, quando isso acontece, depois que isso acontece, é que realmente nós dois aí, já estávamos só nós dois mesmo, senta e, bom, vamos organizar essa bagunça, né? E aí a história sai. E aí o álbum sai do jeito que ele saiu. E aí eu tinha uma lógica por trás dele, muito mais amadurecida. Eu sabia o que eu estava querendo dizer com ele exatamente. Antes eu tinha uma ideia, eu passei a ter uma noção clara do que eu queria dizer, passei a controlar a narrativa. Até então era a narrativa que estava me controlando. A partir daí fui eu que passei a controlar a narrativa. Então, como diz ou não. Ou não, né? Como diz o Diego muito bem, precisou de um sacode, né? Precisou de uma piaba, levar uma piaba para tomar jeito e nascer no álbum. Vou passar aqui para o povo aí, só vou acrescentar aqui que o Otávio contou aqui, que está descrito ali na HQ, aquilo que está descrito na HQ que o Otávio não contou, fui eu que botei. Fui eu que passei. Então, assim, eu tenho experiências similares ali, são essas que o Otávio não teve, né, que eu embuti no meio. Então, tem a dele e tem a minha ali misturada. Então, por isso, por exemplo, aquela árvore da vida ali que tem naquela cena é coisa minha mesmo, né? Coisa de visões minhas ali. Mas aí, gente, vocês leram, né? Vocês leram. Eu tenho que dizer, eu disse para o Otávio, assim, eu fiquei muito emocionado com a leitura e assim tem uma série de pontos que eu queria destacar, desde o uso das cores até a diagramação, a história por ela, toda a condução da história e realmente fiquei muito emocionado e reafirmo assim o que eu disse para o Otávio. A gente está diante de um clássico dos quadrinhos, e assim, não é um clássico dos quadrinhos nacionais, não. É um clássico dos quadrinhos, da história das histórias em quadrinhos. Para mim, olhando aqui agora, não é porque eu estou querendo fazer que tá os dois autores aqui, não, mas é para se equiparar mesmo ao Incal, à Prometeia, que vocês realizaram aqui. O que vocês realizaram aqui é um feito grandioso de uma história que vai estar de pé ainda durante muito tempo. E por vários motivos. Assim, vocês não sucumbem a algo que poderia ser, né, a jornada do herói, assim, com todos os seus arquétipos e tal. Vocês, na verdade, vocês fogem disso. O processo narrativo que tem aqui, ele não se preocupa. Você estava falando do Prometeia, né, que oferece esse recurso do Ouroboros. Aqui vocês vão em outra direção. Então tem um fluxo narrativo aqui que é muito ímpar. E isso é muito bacana. E foge, inclusive, do Incal, né? Porque o Incal também é Ouroboros, né? Termina lá com todo caindo e tal. E vocês não. Vocês oferecem personagens que vocês não exatamente apresentam quem são. Isso é muito maravilhoso, assim, porque a própria narrativa vai dando conta de contextualizar
os diferentes, as diferentes camadas, né, os diferentes mundos que estão interconectados ali, e com uma leveza das crianças, que são muito mais do que crianças. Essa capacidade de você pegar o mundo real, né, o cotidiano, e jogar nesse aspecto mítico, e que supostamente deveria ser o que a jornada do herói faz, e na verdade todo mundo acaba sempre fazendo um negocinho assim, parece que você está vendo sempre a mesma história, como se você fosse assistir o Rei Leão, O Último Samurai e Batman Begins, e parece que é tudo a mesma coisa. E não é o caso aqui. Vocês foram numa outra direção, sabe? Isso é muito, tem uma beleza muito grande nisso aqui. Então, de verdade, sim, eu fiquei muito emocionado quando eu li a primeira vez, que eu fiquei, cara, eu estava esperando algo muito bom, mas eu não estava esperando que, tipo... Sabe? Parabéns, parabéns mesmo. Isso aí que você está falando, eu percebi com o roteiro do Otávio. Tanto que quando a gente estava ainda... A gente praticamente negociou o modo como ia ser representado o material. Desde o começo, quando ainda estava meio informe. Ele começou de um jeito, tanto que o Miguel, ele não era negro, ele era branco. Né? Era branco. Aí o Otávio deu uma modificada, uma repaginada total na coisa. Então, enquanto a gente estava negociando como é que aquilo ia ser representado, eu pensei, não dá para ser com cara de quadrinho tradicional, mas eu tenho que colocar quadrinho tradicional no meio. O que eu faço? Eu comecei a bolar, fazer os desenhos achurados em 6B, né? Com lápis 6B. Falei, cara, em vez de eu arte finalizar isso, colocar o nanquim, né? Para fazer, em vez de desenho ficar desse jeito assim, né? Aí vou fazer uma coisa com cara de ilustração de livro, né? Com cara de... meio livro infantil, meio ilustração de conto, meio cara de Tolkien, meio cara suja. Afinal de contas, eles estão jogando futebol numa várzea bem abandonada, bem esculachada, que só tem ali uma trave, né? Só tem uma trave, que era a única coisa boa ali na várzea. Isso é uma coisa que eu tive que conceber. Eu até fiz um mapinha, lembra, Otávio? Um mapinha lá da região, né? Tem onde fica a casa do Homem Horrendo. Ele não tem esse nome na HQ, mas a gente chama de Homem Horrendo. Porque ele é horrendo. Ele é horrendo em todos os sentidos, inclusive no mais engraçado. Aí tem tem o lugar, a casa dele, tem o caminho que o Miguel percorre para subir lá no lugar, onde seria o local onde está o Cristo Redentor. Aquela cena que ele aparece com os braços abertos, com pão de açúcar sendo visto, é um lugar onde está o Cristo Redentor fotografado de helicóptero. Olha só. E fui desenhando. E aquilo ali é o Cristo Redentor na forma do Miguel, com uma capa que o Otávio tinha desenhado em parceria com o Gilberto Zavarese para o Dorsal Atlântica. Tem uns trechos aí da capa. A gente fez várias referências a coisa antiga. Então, o lugar... não é porque é uma comunidade carente que tem que ser sujo, mas a várzea ali, aquela coisa empoeirada da bola, de jogar bola ali, que fica todo mundo sujo. Eu joguei bola em lugar assim, né? E joguei bola quando era moleque, descalço, né? E a gente fica todo empoeirado, fica imundo. Né? Então eu tinha que colocar um desenho que ficasse imundo para representar uma realidade, né? Pelo menos o sentido da realidade, que fosse duro, sujo, ao mesmo tempo incrivelmente colorido, muito contrastante, com claro escuro, saturação de cor. Essa foi a negociação que a gente fez para poder representar a dicotomia entre realidade e mundo virtual, divino, onírico e tal. Aí no divino eu coloquei o desenhozinho com cara de vitral, né? que é o finalzinho da Prometeia. É o finzinho da Prometeia, o Williams faz aquele desenho com a parte externa do desenho mais espessa e a parte interna mais fininha, que é meio que uma conversa com vitral, né? Tudo para poder dar aquela sensação da dicotomia entre o sagrado e o profano. E o Otávio fez a ideia do abrir e fechar, assim como em cima e embaixo, né? De abrir e fechar como sístole de ástole, assim como em cima e embaixo. Então a gente foi contribuindo com essa negociação da parte gráfica como forma de amplificação da narrativa em ramificações
que agora eu estou olhando, eu estou vendo que tem coisas inesperadas ali que a gente não estava se dando conta. Não, O que eu tô eu percebendo? vejo isso também. Né? Eu vejo isso também. Eu acho que a gente criou uma coisa, a ideia de fazer a respiração, né, que eu chamo de diagramação em respiração, é algo que eu não vejo muito feito por aí. Foi uma ideia meio maluca. Eu queria começar assim: um quadro, 2 quadros, 4 quadros, 6 quadros, aí depois 9 quadros, aí depois volta. 6 quadros, 4 quadros, até um, e fazer assim, né? Então, se você visse isso, se a gente colocasse o espelho da publicação, em termos de número de quadros, você teria 1, 2, 4, 6, 9, 6. Aí faz o quê? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. O que é isso? A hélice, a espiral. É esse igual do caduceu. Né? Que é o caduceu. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né, cara? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse experimento diagramático, porque tem tudo a ver com a história e eu tenho que dar um jeito da história encaixar nesse movimento. E foi muito difícil, porque a história tem sua própria vontade, né? A história quer ser contada e do jeito dela. Então, para a gente domar o cavalo e botar ali, às vezes a gente tem que fazer concessões. Então, você vê que essa, como diz o Carlos, essa sístole, ela é assimétrica, ela é como um processo de respiração, ele é imperfeito. Então, às vezes a curva é larga, às vezes a hélice é larga, às vezes ela é estreita, às vezes ela demora mais no ponto mais baixo, né, no ponto de inspiração, às vezes ela demora mais no ponto de inspiração, de expiração e inspiração. E respiração em astrologuês é Mercúrio. E rege respiração em astrologuês. Pois é, então a gente teve que negociar isso o tempo todo. Né? Eu queria manter a rédea presa e a história queria se revelar. Aí o Carlos dizia assim, não, aqui eu sei que são 4 quadros, mas eu vou fazer uma ilustração única. E eu ficava pau da vida, não, por que ele está fazendo isso? Mas aí ele fazia uma ilustração única que eram 4 quadros. Então acabava não quebrando. Isso aqui é uma dessas situações. Eu estava olhando aqui agora. Não quebrava, né? Mas dava um teor diferenciado, dava um ritmo diferente. Parece que são coisas diferentes, mas não são. São a mesma coisa. A temporalidade da história, ela fica igualzinha ao processo de transe quando a gente faz isso. Porque os quadros, eles quebram tudo em tempo, né? Eles provocam sensação de tempo. E quando você quebra o quadro, mistura tudo, é a sensação de que você não tem tempo e espaço diferenciado. Tudo acontece simultâneo. Por isso que eu vou forçar um pouquinho a barra para aquilo ali. E eu sou muito alemão nessas horas, né? Eu faço questão da minha canaleta, eu faço questão do meu requadro, eu faço questão do quadro separado, eu sou Sig, Heil. E ele não, ele é ripongo. Ele é ripongo nessas horas, né? Ele é lisérgico, ele quer fazer tudo de qualquer maneira. Solta aí, bota esse cara caindo de qualquer jeito. Eu não pode ficar caindo de qualquer jeito, tem que cair reto, tem que fazer um arco ali. Tem que fazer... Mas era assim. Eu sou certinho. Eu sou certinho. Era tudo muito educado. As negociações eram sempre muito educadas, entendeu? Nunca houve uma briga, nunca houve necessidade disso, porque sempre soubemos que havia necessidade da história sair. Assim, mesmo sem a gente saber que ia sair, né? Mas o fato é que a conjunção foi tão grande nesse sentido que quando a gente estava com tudo pronto, finalmente as últimas páginas foram desenhadas depois de anos, né? Já era 2018, sei lá, 2019. 2019 2018 que eu terminei. Acabou em 2018. Em 2019 eu tive que colorir. A gente ficou com aquilo e agora não sei o quê, até que conversando com o meu editor, né, eu troquei de editora, né, passei a trabalhar com a Caligari e eu falei, olha, tem isso aqui, você quer ver? Aí eu falei, quero. Aí mostrei para ele e ele falou, pô, vamos produzir. Aí eu liguei para o Carlos e falei singelamente que nós tínhamos editora. Aí ele, não temos. Porque tudo foi tão difícil, né? Tudo foi tão atribulado. Aqui em casa, a Luciana ficava me perguntando, e aí, e o Anjo? Vai sair? Não é a história do Anjo? Não vai sair? Tchau. Vai sair? Não vai sair? Olha o spoiler aí. Aí eu falei, agora vai.
Eu até então dizia, eu não sabia, né? Mas agora vai. E aí foi. Então a gente meio que teve uma reunião com o Ptolomeu e aí foi muito rápido. Aí foi, pum, a gente entregou o negócio, está aqui os arquivos, pá, revisa, volta, vai, discute capa, faz capa, papapi, para um mês acabou. Pronto, está pronto, vai sair. Vai sair quando? Vai mês que vem. Caraca, já? Gente, vamos abrir aqui para o Bruno e para o Marcos. Detona aí, gente. Detona aí. A gente está começando a ter aqui o recorde de temporalidade. Manda ver aí. Você quer seguir, Bruno? Fica à vontade. Não, pode ir lá, eu falo depois. Obrigado, Bruno. Bom, eu achei assim, show de bola. Vai ter algumas coisas que vai bater com a fala do Diego também. Eu fui premiado, a minha edição não tem fim. Então a minha impressão, ela acaba aqui. Como? Assim. Minha impressão veio com erro. Caraca! Então sério isso? Sério, eu não tenho o fim da HQ, saca? Então tem essa limitação. Você precisa receber a edição correta. Tem essa limitação. Você não imagina a minha fúria, né? Na hora que eu cheguei no fim assim, eu falei, o que é isso? Pô, quem tá com fúria agora sou eu. Caraca, bicho. Mas tem que se perguntar se as outras pessoas precisam da sua edição ou você que precisa da edição que as outras pessoas têm. Olha só. Então, é aí que tá o legal. Por exemplo, eu já vi agora, acabei de ver na edição do Holanda, que tem uma transposição, né? No fim tem uma transposição clara do homem horrendo para a figura do diabo, né? Conforme o olhar cabalístico e por aí vai. Esse fim eu não tenho. Então eu fiquei naquela impressão, eu falei, caramba, quem é esse cara? Né, esse cara é mesmo que ele está falando, essa posição que ele está aqui colocado nessa edição final, nesse momento final aqui, quase como a carta do diabo, com a árvore invertida no fundo, uma associação às clifas, tá bem claro para mim aquilo que é, mas eu não tive o assumido. O meu horrendo, falando assim explicitamente, é aquele pote de Rod, aquele pote de Mercúrio, né? Falando então, em cabalistiquez, né? Certo. E essa foi a minha impressão mesmo no fim, né? Mas antes de chegar nessa parte, é uma história que eu vou precisar de mais leituras, assim, ela não é uma... Ele fala, né, no singular. Ela tem uma coisa das boas histórias, né? Boas histórias, elas não precisam ser contadas uma vez só. Eu acho que quando o Diego fez aquela crítica à jornada do herói simplificada, né, que a culpa é do Vogler, né, não é nem do Joseph Campbell. Odeio o Vogler. Odeio o Vogler. Não gosto dele. 5 minutos sem perder a amizade, eu resolvi esse problema que eu tenho com ele rapidão, assim. Porque é muito irritante quando você tem uma pasteurização de uma potencialidade tão grande, né? Dessa forma, como se fosse um mero manual. Então, é uma história que ela é uma história verdadeira nesse sentido, porque ela não tem essa limitação de que você viu uma vez, você viu ela, ou você ouviu uma história, você ouviu todas. Muito pelo contrário. É uma daquelas histórias que ela se renova cada vez que você olha, porque ela vai estar muito relacionada às tuas experiências que você está passando. Então, dependendo da experiência como eu tenho um olhar de leitura. Dependendo da experiência como eu alcanço uma outra camada de leitura, porque ela tem camadas. E eu tenho certeza absoluta que ela tem camadas que nem Carlos nem Otávio colocaram, né? Ela tem camadas que se manifestam, ela tem camadas que é naquela relação com o leitor que ela tá ali manifesta, né? Isso é uma coisa muito boa. Ou seja, a história ela traz uma verdade da experiência, assim. Isso é uma coisa muito profunda e eu gostei de ouvir vocês no começo citando essa colocação das experiências até transcendentais que vocês tiveram, né, para além da realidade material que a gente está colocado aqui, porque eu vi eco das experiências particulares que eu tive nas páginas da HQ também. E isso é muito legal, porque ela torna ela mais próxima da tua vivência também. E nesse próximo da vivência, aqui é uma coisa que eu acho que ela é fantástica, assim, porque ela é uma história brasileira e não porque tem o Rio, né? Não porque tem o campo só. Ela não é uma história nossa. E quando eu digo brasileira não é para limitar, mas eu digo que ela tem um eco em mim, né? Como uma pessoa daqui, porque ela reflete um dia a dia, saca? Ela tem é uma história brasileira para além do lugar físico, né? Ela reflete uma realidade, porque ela vai falar sobre sofrimentos que a gente sofreu enquanto sociedade, enquanto nação, ela está colocada aqui também, que são sofrimentos que também tem em outros locais,
né? Então ela não fica restrita a um território por causa disso, mas é muito bom você olhar algo produzido, algo impresso, e você perceber um eco daquilo que é a tua vivência que está colocado, né? Sobre a temporalidade, o olhar da narrativa, acho que é melhor colocar assim, eu gostei também por não ser essa narrativa do ponto de vista exclusivo do herói. Na real, ela é uma narrativa do ponto de vista da força, né? Ela é uma narrativa do ponto de vista externo a isso. É o ponto de vista do tarô, quando você lê uma carta de tarô, que ela tira você do nível do solo e te joga no 15º andar para olhar uma situação. É essa a colocação. Ele é um ponto de vista acima. Então a gente está tendo a chance, uma rara chance, inclusive, de você perceber uma determinada história, um determinado momento, por um ponto de vista além do participante ou além daquele que está limitado no solo que a gente está colocando, do ponto de vista do transe. É o ponto de vista do acima, do passo acima da realidade, né, que a gente tenta alcançar com a gnose ou com outras formas. Então, ela é um processo, né, magístico também por causa dessa colocação. Isso eu acho muito bacana. E a outra questão que eu acho que também era uma coisa que eu queria colocar, assim como elogio ainda, é a questão do ritmo. Que ficou essa questão do ritmo da respiração, como o Otávio falou. A história ela tem um ritmo que para mim é o ritmo da vida, porque não é linear. A vida não é linear. Ela fica linear pra gente depois que a gente passou pelo processo inteiro e a gente tenta dar sentido olhando para trás. Aí a gente fala, aqui foi o começo, aqui foi o meio, aqui eu me ferrei, ali foi o fim. Mas ela não é desse jeito enquanto você está vivendo, né? A gente está nesse processo aqui, então olhar a HQ, você percebe que ela está no ritmo da vida. Ela está no ritmo do pensamento, que eu estou aqui com vocês, mas eu me lembro da primeira vez em que eu li Prometeia, aqui no começo. Aí eu me lembro da banca, né, onde o Otávio estava presente. Aí eu me lembro de eu lendo essa HQ. Aí eu me lembro de eu bravo, porque o meu fim não veio. Aí eu me lembro todo esse processo aqui, isso da vida, né? Eu entendi, inclusive, agora eu estou entendendo quando eu te convidei, por que você foi reticente. Agora eu estou entendendo. Você ficou meio assim, aí eu, porra, por que esse cara está reticente? Muito bem. Mais ou menos. Eu também ficaria reticente, só que eu não teria a sua finesse de não dizer por que eu estava reticente. Eu diria, seria grosso, eu falaria. Mas isso vai ser revertido em muitíssimo breve. Isso aí. Eu vim para a experiência, eu falei assim, não, vale a experiência, né? Isso vale esse processo. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, assim. Eu quero elogiar também a colocação das cores e de todo o processo, porque esse rolê que eu falei aqui da parada da vida, ela tá logo na primeira página, assim. Na hora que você começa as discussões, você já tem isso posicionado, né? Tem uma cena que eu acho muito bacana, que é quando mostra o círculo de cores, né? Esse círculo de cores aqui. Isso me lembra muito de umas representações que eu acho mais interessantes quando você fala de cabala, porque quando você estuda é a árvore, quando você vivencia, ela é isso aqui, ela é uma gama de cores badernadas e bagunçadas, né? Viu, Otávio? E, Viu, Otávio? Ela não tem como. Você tá ao mesmo tempo em todos os locais e em nenhum lugar e tentando alcançar outros. Então eu acho que esse reflexo dessa vivência, ela é muito interessante e eu gosto muito como ela está colocada. Eu vou deixar meus colegas falarem aqui e aí eu passo para as próximas depois. A vontade que a gente tem é tergiversar, porque é muito legal, né? A gente fala. Sim, porque ela tá viva, né? Ela tem essas dimensões. E cada vez que eu virar a página, eu vou capturar alguma coisa. Isso é muito bom. Beleza. Brunão, manda ver. Meu comentário vai ser pegando um pouco o que o Keller falou sobre as experiências e vai ser menos experiência transcendental e mágica e mais do dia a dia mesmo, dia a dia pé no chão. Quando eu li, né, quando chegou, eu estava num processo de pensar essa questão de, vou sair do Rio, está muito violento e tal, mas tinha aquela coisa me segurando, como se fosse eu e minha esposa, né, minha família, a gente tem alguma coisa a contribuir estando no Rio. E na história, né, ela ilustra isso, às vezes que talvez a gente salve o mundo tomando uma decisão boa, né? E as coisas que a gente tem a contribuir com o nosso local, não precisa ser o mundo, pode ser nossa comunidade, nossa rua, nosso condomínio,
nossa família, você e mais um. No meu caso, hoje sou eu e mais um. Está chegando a terceira aí. Então, e aí eu estava nisso, pô, não, eu entendo que não está num lugar bom, num momento bom, que talvez outro lugar seria mais seguro ou mais afável, confortável de viver, mas ainda assim tem alguma coisa que me mantém aqui, porque eu acho, aí pode ser uma megalomania, pode ser uma super importância que a gente dá a si mesmo, pode ser, mas no momento não importava se era ou se não era. Que, pô, talvez as minhas ações contribuam com esse lugarzinho aqui que eu vivo. É uma coisa que me mantinha um pouco aqui reticente a me mudar. Mas era uma coisa que estava no ar, eu sabia que tinha alguma coisa, eu não conseguia explicar. E ao ler a história, pô, é isso. Talvez eu possa contribuir tomando alguma decisão que salve o mundo, né? Ou ajude a salvar o mundo, o universo, de outras boas decisões. Não precisa ser um sacrifício, como o personagem, mas pode ser qualquer coisa. E deu uma sentada assim, aquele estalo, porra, sinistro, hein? Caiu, veio na hora. Então, o que me marcou, claro que tem outras coisas, mas para deixar também os outros falarem, mas o soco na cara que veio, porque calhou num momento muito específico meu, numa decisão a ser tomada, e veio dessa forma. Eu achei muito interessante toda, né, a sincronicidade e a forma como é colocada, e a simplicidade. O futuro do mundo é definido numa partida de futebol entre garotos, o futuro do mundo é definido entre empresários engravatados e outras. E foi muito legal isso aí. Mas, Não vou falar muito para a galera ficar curiosa. Eu queria saber de vocês, o que vocês que conhecem o simbolismo aí, o que vocês conseguiram captar do que foi embutido ali, né, de simbolismo cabalístico, esotérico e tal. O que vocês conseguiram? Né? Aquela coisa, nossa, tem esse negócio aqui. Vamos ver, porque esse negócio eu acho que naquela é muito discreto às vezes, algumas vezes foram bem explícitas, né? Tem umas bem explícitas. Aquela página que você mostrou do índio ali, tá tudo. Tá até. Caraca, o que ele botou aqui? E ali eu vi. Eu tinha algumas dúvidas, eu identifiquei e falei, pô, mas por que isso aqui está aqui? O que ele pensou na hora de botar isso aqui? Então, já que estamos aí na oportunidade, vamos deixar todo mundo curioso. Eu não entendi a associação, eu entendi o que era, mas eu não entendi a associação da armadura do anjo. Você entendeu a associação da armadura do anjo, né? Eu entendi o que você botou, não entendi por quê. O pessoal das macumbarias, tudo saca logo aquilo ali. Porque tem uma outra cena ali, que quando acontece uma coisa lá na frente, né, com o Miguel, que ele aparece de braços semi-abertos, tem que observar bem os braços dele. Em cada braço tem um dizer, né, tem um caractere num braço e tem uma palavra no outro braço, né? E aí quem conhece hebraico, né, ou pelo menos está estudando, e quem está vendo esse processo de sigilização de vocação angélica vai conhecer exatamente o que está nos braços do moleque ali. A armadura olhar de novo do anjo, né? O anjo ali, o Otávio construiu o personagem como o anjo Gabriel, que é o anunciador, né? Um mensageiro. Eu teria feito uma divindade ou um personagem mais mercuriano. Mentira. Eu construí o Christopher Walken. Ele construiu o Christopher Walken, é verdade. É o que vale. É o que vale. Ele me pediu para desenhar a cara do Christopher Walken, mas como a cara do Christopher Walken é difícil pra caramba de fazer com tracinhos, eu falei, vou tentar fazer próximo, né? Vou tentar fazer parecido. Mas o que acontece é que ele colocou um Gabriel, que é o Gabriel não é uma divindade ou um anjo, um nome divino que é ligado a Rhodes, né? Que a trama toda envolve Mercúrio, né? Envolve mensageiro, envolve a questão do Hermes, o psicopompo, né? O condutor de almas. Aí eu falei, Gabriel é arcanjo de Iesod, né? Então, quando ele
tem aquela cena lá da catedral, aquela grandona que vocês viram, tem ali até escrito Yesod, tem a esfera de Yesod, ele já está fora de Malkut, ele já não está mais no mundo físico, ele está em Yesod, que é justamente aquela fantasmagoria, né, que na Prometeia a gente vai ver naquela estação de trem que a Prometeia chega, né? Aí tá o Alan Poe, tá o John Williams desenhados ali, né? Também, né? Oi? Inclusive aparecem os autores do Prometeia, inclusive, e tem autores aqui aparecendo na mesma cena também. Exato, eu me coloquei o Otávio, e na época, como o Osmarco estava trabalhando com a gente, também coloquei o Osmarco, os três enfileirados ali, eles dois com a camiseta da Interpol, né, com o símbolozinho da Interpol, e eu com o tradicional colete que eu uso o tempo todo, cheio de pincel dentro, né? Aí, aí a gente coloca essas coisas, mas o Gabriel, então, ele está com as cores... Ah, entendi. Sendo o Gabriel... Ele está com as cores de Yesod. Se vocês repararem, ele é dourado, né? Uhum. Você olha para todos os outros personagens que têm alguma correlação com esse mundo superior, olha bem para a cor deles e para a pele deles, né? Olha bem, especialmente o Miguel e o Homem Horrendo. Olha bem para a pele dele. O que é o Homem Horrendo, de fato, né? E ele é um dourado desbotado. Ele perdeu alguma coisa ali, né? Então tem todas essas conotações, o cabelo deles, o cabelo do Gabriel e o cabelo do Homem Horrendo, eles têm similaridades, se vocês olharem bem. Tem um pouco de vermelho no cabelo do Homem Horrendo, já escuro, mas ele perde cabelo, então aquele monte de caracol do cabelo vai virando um chifre. Então uma sacação ali, né, tudo muito sutil, né? Tem uma pergunta aqui pro Otávio, cara, sobre o Homem Horrendo, inclusive. Assim, o pouco contato que eu tive com ele, ele tem umas coisas que eu achei muito, muito curioso, né? Porque a clifa de Rod, né? Ela é Samael, normalmente. Você vai ter gente que faz alguma associação levemente diferente, mas tem isso. Só que eu acho legal que tá retratado de uma maneira interessante ali. Porque você tem ele com uma proposta de enganador também, você tem ele na posição de veneno, né? De veneno de Deus ali, de sujeira, de fala. Ele faz a morte iniciática, que também é um processo, né? Que você tem muitas vezes associado quando você faz o caminho das clifas para propostas de iluminação em inox, né? E você tem essa coisa do consumir do veneno, da proposta desse veneno estar ali presente. Ela é uma esfera surrealista, ela fala sobre a loucura, né, o intelecto obscuro que está colocado ali, então achei que está muito bem retratado aquilo. E tu foi atrás de caçar isso ou, ou caiu assim? Como é que foi? É difícil você ter materiais sobre clifa bom em português, por exemplo. É bem raro de você encontrar. Acho que eu aconselho, sei lá, 2 livros que tem. Então é um material escasso para você ter teoria. Isso é uma das questões. Na verdade, Marcos, eu acho que eu vou decepcionar você, porque não. A minha intenção não era essa. Uhum. A minha intenção eu queria... meus vilões nunca são vilões. Né? Os meus vilões são sempre caras que têm um outro ponto de vista. É meio clichê até falar isso, mas eu sempre procuro entender o lado deles. Ver por que eles se julgam no direito de fazer o que eles estão fazendo. Né? Porque o vilão ele é sempre proativo, o herói é reativo. Né? Mas para você ser proativo, você precisa de algo que te dê um empurrão, algo que faça você pensar, não, peraí, pô, assim também não, vou fazer alguma coisa. Agora já está demais. E ele é um cara que já perdeu muito. Ele não quer perder mais. E eu consigo me identificar com isso. Então, o que você vê ali de reconhecível nele, sou eu. Me permitam aí uma parte, nesse quesito, aquele pá, eu embuti, eu fiz isso. Né? Eu tenho esse estudo, eu tenho essa trajetória. Então, aquela árvore da vida invertida ali que está atrás dele, naquela cena que eu mostrei, vou repetir aqui, vou mostrar de novo. Ela é proposital. Uhum. Essa coisa aqui é proposital. Não é que ele seja uma representação daquele pá.
mas que ele está a meio caminho entre a Sefirá e a Clipá. Ele está quase que dando a abertura para aquele pá, para aquela árvore clipótica ali funcionar. E o relógio parado naquele horário determinado? Deixa eu ver aqui, não me lembro mais, cara, mas vamos olhar aqui. Aqui são... Tá escuro aqui para ver? Acho que é 7h10. 7h10. É. Não lembro mais porque que eu botei, mas daqui a pouco eu vou até procurar, porque eu tenho isso anotado. Eu tinha que te perguntar isso também, porque eu também estava com dúvida sobre esse relógio. Eu fiz muita coisa de caso pensado aqui, algumas coisas foram meio pedido mesmo, fui colocando o que deu para desenhar. Né? Eu lembro da gente ter discutido a vida pipa. E eu tinha de desenhar o... Oi? Eu lembro da gente ter discutido a pipa. Isso, bastante. Ser uma representação mesmo de Rod, né? De Mercúrio também, né? E da leveza dele, da relação entre céu e terra. Agora, aquilo ali é proposital mesmo. Muita coisa que eu fiz de caso pensado. Por exemplo, ele é o Rod da quebra dos vasos, ele é o Rod ferrado. Ele perdeu a conexão, ele se esculachou, mas ainda assim ele está dentro de uma trama divina. Então ele tem um propósito todo especial para fazer. Então quando eu fiz aquelas representações, eu peguei o roteiro do Otávio e falei, vamos colocar essa outra coisa junto sem atrapalhar o roteiro, sem ferrar com o roteiro. Mas eu construí uma outra coisa ali. Então é só quem tem olhos para ver que vai enxergar. Mas ele é assim, na relação da realidade entrópica, né? Da realidade desintegrada que vai aparecer naquela cena que você, Marcos, não consegue acessar por enquanto, né? Na sua edição. Mas é essa cena aqui que o Otávio que descreveu me pediu para fazer uma cena o mais surreal, quebra, com uma realidade se destruindo totalmente. Né? Eu peguei um pouquinho de Escher e fiz aquilo ali mais maluco do que o Escher, né? Tem Escher e tem o cara do Nick Fury. O Jim Steranko. Jim Steranko. Isso aí foi pedido do Otávio. Eu faço que nem o Jim Steranko. Falei, pô, vamos fazer o mais louco que eu puder. Você mostrou essa página. A página imediatamente anterior, já que a gente está falando sobre o mapeamento da alma e tudo mais, tem um mapa. E o caduceu está localizado exatamente ali na região Miguel Pereira, por ali. Tem um motivo específico? Tem motivo. Tem dois. Um que o Otávio pediu. Quer explicar, Otávio? Fala aí. Não, fala você. Porque, assim, ele me pediu que... Porque assim, a coisa é muito bem armada pelo Otávio. Essa sequência aqui é uma coisa muito bem pensada mesmo por ele. A gente vai aproximar assim, a mão, né? A mão por dentro é ao mesmo tempo uma prática quirológica, né? E também é um mapa, né? Não deixa de ser um mapa. Pode ser um mapa astrológico na mão, pode ser a relação direta com as vias, pode ser o mundo, o microcosmo representado no mapa. Você vê quanto sentido tem de macro e microcosmo aí. E aí, quando eu fui fazer essa coisa aqui, eu peguei um mapa tipo guia de ruas, né? Copiei, né? Eu coloquei o guia de ruas aqui, coloquei o caduceu aí. Coloquei naquela região ali de Engenheiro Paulo de Fronten, Miguel Pereira, porque eu conheço um monte de gente que faz rituais indígenas de ayahuasca por ali, naquela região. Não, eu achei curioso porque eu costumo frequentar um centro de meditação em Miguel Pereira. Tem exatamente. Tem Miguel Pereira, tem Engenheiro Paulo de Fronten. A única vez que eu fui a foi em Miguel Pereira também. Então tem uma convergência geográfica. Que passar uma linha lei ali, né? Todo mundo ali. Tem uma ley line ali. Tem um amigo meu que tem um trabalho todo especial sobre alinhamento energético. Ele tem um sítio em Engenheiro Paulo de Fronten. Eu falei, vou colocar uma coisa o mais próximo que eu puder, né? E também tem uma outra coisa. O desenho do mapa parece com o desenho da mão. Ele tem... Isso é o principal. E não fui eu que inventei o desenho do mapa. Ele é assim mesmo. Isso é o principal que eu acho mais legal. A coincidência do desenho da mão bater com o desenho do mapa. Mas tem uma outra coisa também
que a gente queria, em toda a história, a gente quis dar uma confusão geográfica. Você não sabe exatamente em que parte do Rio que se passa a história. E ela pode se passar em qualquer parte do Rio. Quem é carioca vai entender esse displacement, né? Esse lugar, esse senso de, peraí, isso aqui é a Gávea? Peraí, então o cara está na Rocinha. Não, peraí, não, então o mapa está mostrando Miguel Pereira. Não, peraí. Sabe, é uma zona literal. É uma zona inteira. A gente teve o cuidado de não situar. A gente situa, aí quando o cara jura que está naquele lugar ali, isso aqui é a Gávea. Não está. Não, não é. Porque quando você vai ver o relevo dos lugares, você vai ver que está não bate também. Que está também lá em Nova Iguaçu. Que tá não bate. Lá no Grajaú. Então, qualquer lugar é qualquer lugar. Exato. Entendeu? Essa era a intenção original. Todas aquelas crianças são todas as crianças, aquele lugar é todo lugar. Aquele tempo é qualquer tempo. Você não vê ninguém com celular ali. Sim. Sabe? Ninguém usa celular, ninguém usa uma... Padrão, né? Oi? A roupa normal, é a roupa padrão. Que é uma roupa padrão, não tem uma marca, não tem um design que especifica, isso aqui é da década de 70, isso aqui é da década de 80. Claro que a gente tende a cair para a década de 70, porque foi quando a gente vivenciou isso. Nossa infância. Né? Foi a nossa infância, foi nos anos 70. Então, eu tenho um problema mal resolvido com a década de 70. Eu acho que todas as minhas histórias se passam nos anos 70 fantasioso, maluco. Mas, assim, era intencional. Isso é intencional. Esse senso de não pertencimento é intencional. Então, fala. Desculpa. Sem querer dar um spoiler pro Keller, né, coitado. Sacanagem, pô. Sem querer dar um spoiler, mas uma coisa que eu gostei muito e que me deixou muito emocionada é que assim, a sociedade utópica que surge e que as pessoas continuam vestidas de uma maneira bem contemporânea, ela surge na comunidade. Então, assim, ela é a união disso tudo. Eu achei isso assim, de uma beleza e muito singela, né? Assim, 4 ou 5 quadros vocês constroem essa transição, né, que vocês apresentam, houve uma mudança de tempo. Então, assim, você falou assim, na minha cabeça é os anos 70. E é legal, porque você, na verdade, você dá essa disparidade de tempo, dessa sociedade utópica ter surgido assim no um futuro alternativo, né? É um futuro alternativo, não é o nosso futuro. Tanto que quando eu pedi para o Carlos desenhar aquele futuro, eu disse, eu quero os carros voadores dos anos 50. Eu quero os carros voadores das décadas de 30, 40 e 50 nas capas da Astounding, das capas da os Jetsons da vida, né? Oi? Dos Jetsons. Então, dos Jetsons. Não era bem Jetsons. Eu queria aqueles carros dos anos 50 turbinados voadores, saca? Aqueles rabo de peixe turbinado voador. Porque não era o futuro da gente. Não somos nós. Aquele futuro que nasce dali é um outro futuro. É o futuro ideal, é o futuro perfeito, é o futuro que nunca vai acontecer. É o futuro que nós não merecemos. Aí ele vai estar com o DeLorean. Ele me bota o DeLorean. Caraca, porra do DeLorean. Mas ficou legal, gostei. Deixa o DeLorean aí. Deixa o DeLorean aí. Porque o que eu pensei foi, se você bota o DeLorean, você estabelece os anos 80. Aí você fixa os anos 70, né, retroativamente. Mas não tem problema, porque a arquitetura é tão insana, a arquitetura ficou um negócio tão fora de parâmetro, que o DeLorean ali ficou mais é um DeLorean, tá, tudo bem. Então Marty McFly apareceu por ali, é um futuro alternativo. Dos milhões de referências que a gente embutiu ali no meio, né? Sim, tem um monte. Tem imagem da Prometeu, tem imagem do Doutor Estranho, tem imagem de não sei o que. Toda hora a gente coloca um negócio de quadrinhos estrangeiros ou brasileiros ali no meio, né? Até o menino... Fala. Falar em referência, eu achei o anjo muito parecido com o anjo do Preacher. Esse anjo dessa cor, não sei se o cara pensou a mesma coisa que você. Eu falei, aquele, não sei se era uma referência óbvia. Achei muito parecido a forma como você faz. Né? Bom, não sei se foi essa a intenção, acho que não. Isso que eu estou colocando. Não foi, sinceramente, você me pegou. Eu não...
eu não tinha pesquisado o Anjo do Pitch. Eu simplesmente fiz uma armadura parecida com uma armadura É, meio romana. o uso das cores, assim, meio Assim, era chama, né? meio Santo Meio Expedito. flama, e as tonalidades, É, tonalidades. assim, chega um ponto que fica difícil a gente saber o que é referência e o que não é, né? Porque algumas são É. conscientes, outras não. A gente nem sempre tem o controle sobre isso. Porque quando a Mas gente começa a ver e tem muito, a gente já começa a procurar referência em tudo. Eu sei que quando eu fui fazer o Anjo, eu pensei no Santo Expedito. Era uma armadura meio romana. Eu falei, mas não pode ser com a Aham. né? Não pode ser uma capa vermelha. A armadura era uma coisa para representar a filiação dele a Iesod, mas a asa foi um problema e uma solução ao mesmo tempo, que o Otávio, na loucura dele, ele inventou uma asa com cara de vitral, né? Fantástico, cara. Eu achei essa uma Põe um sacada. vitral aí, uma coisa louca. Tem várias sacadas assim geniais. Acho muito legal você ter na espada dele, né, o símbolo de Marte, né, mostrando que ele representa uma outra fúria, né? Ele não é o senhor da sua espada, necessariamente. Isso aí, Marcos, porque isso aí foi legal você ter percebido, porque eu coloquei o Marte ali de propósito, porque existe aquela discussão entre cabalistas herméticos de Gabriel ter uma relação com o Iesod ou com o Geburá, porque é a mesma raiz, né, de Gabriel, de Gebre, né, a mesma raiz, que Gabriel também é homem forte. Sim, e na minha Divino, experiência de estudo particular, assim, eu resolvo de uma maneira muito próxima também. Porque eu acho que ele tem tem ambas as atribuições, né? A força dele é uma força do divino que ele manifesta, então acho que tá muito legal. O sigilo planetário, né? Tá aqui para quem quiser usar. Inclusive, eu botei ele forte pra caramba pra poder ficar aquela cara ali, né? E a fonte, cara, lembrando o hebraico, é muito legal, mano. A última vez que eu vi essa fonte foi quando eu li, acho que foi o Contrato com Deus do Eisner. Tem alguma versão que tem essa fonte assim nos cantos. Eu fiquei grilado com isso. Tá escrito Gabriel, tá escrito Gabriel ali. Eu achei que ia comprometer a legibilidade, eu cheguei a discutir isso. Falei, cara, isso não vai ficar difícil de ler. Ele falou, não, ou é essa fonte ou é ninguém. O Will Eisner é direto, né? Para a morte falar, para o anjo falar, tem que ser uma coisa assim, pô, com um idioma sagrado. Eu não ia conseguir fazer isso com sânscrito, né? Não ia ficar legível, não ia ficar legal. Mas com o hebraico é muito legal para fazer esse tipo de coisa, né? Para fazer a representação de que ele está falando num nível que é aquele nível que Moisés encontra quando encontra a sarça ardente lá no deserto. Aí vem aquela voz trovejante, né? Eu pensei logo no hebraico. Pô, voz trovejante vindo de um lugar nenhum, né? Tem que ser algo assim. Muito legal. Muito boa percepção, né? Eu gostei bastante. Aí aquela coisa da asa, cara, eu apanhei pra caramba para fazer um cara de vitral, porque ela tava ficando feia, muito reta. Eu falei, bom, ele é um cara ligado a Iesod, tem um cara de lua, né? Iesod tá ligado à lua. Tem que ser uma coisa curvilínea, né? Então ele tem que ter algo meio onírico, ele tem que ter algo ayahuasca, ele tem que ter algo meio maluco ali no meio. Então, em vez de fazer vitral, vou ver o que o Otávio fala, eu vou fazer um negócio assim, bem flower power, né? Bem floral, e vamos jogar para ver. Ele ficou com cara de estandarte de escola de samba, né? Não, aí, o que eu gosto... O Otávio foi com a cara, né? O Keller não vê, mas a gente tem os extras, né? E a Mariana Queiroz, ela fez a interpretação dela do Gabriel. Ficou lindo, e, assim, lindo. E é essa aqui, que é... Aí o Holandas falou que era a She-Ra, né? Mas não tá legal? Tá legal, cara. Pois é super legal, né? Mas é a visão dela, assim, como ela vê o Gabriel, né? O Gabriel daqui, ela vê com um misto de Cavaleiros do Zodíaco, com She-Ra, com... Provavelmente é alguém que não estava lá na infância nos anos 70 com vocês. Deve ser Pois exato. Ela é minha orientanda agora. Tem 20 e poucos anos. Né? Mas ela desenha demais, rapaz. Mas ela desenha muito. E assim, é muito interessante a visão, como as pessoas pegam para si os elementos, né? Como elas reinterpretam os elementos. A obra aberta é isso, né? Não tem jeito. Deixa eu aproveitar que eu estou roubando a palavra aqui em alguns pontos. Eu achei muito bom, cara, também, a gente ter um herói que ele tem um quê
daquele herói eterno, sabe? Ele tem um quê de assim, eu tô sempre aqui, tô indo lá, mas eu tinha um problema. Do Elric. Eu tinha um problema com o herói eterno do Elric, porque ele é sempre o Elric, né? Ele é sempre aquilo. E aqui não, aqui tem uma coisa que assim, o herói eterno, ele é quase como uma chama, e que pode ser você o herói eterno, né? No seu momento, esse herói eterno. E isso eu achei muito legal. Achei uma solução muito legal, porque ele dá uma ideia de legado, né, para quem tá colocando. E você não tem como saber quem é o herói eterno. Quem é o herói eterno é quem faz a escolha que o Bruno fez, de falar assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou salvar o que eu posso. Então eu tô vestindo a chama de um herói eterno aqui também, para mim fazer esse trabalho, né? Então eu sou Paris, né? Eu sou o Cristo, eu sou o cavaleiro, eu sou um soldado, eu sou aqui porque eu quero lutar esta boa luta, né? Eu quero manter nessa proposta de fazer essa luta, não importa a minha idade. E isso eu achei muito, muito bacana, especialmente porque a gente está falando de um contexto histórico Brasil, onde a gente perde nossos lastros históricos, nossos lastros de passado. Então você poder construir um passado, mesmo que mítico, ela é um privilégio. Então somos o herói eterno. Isso também é outra sacada, assim. Show. Isso é um tema que me é muito caro. A minha outra HQ, Para Tudo Se Acabar na Quarta-feira, também tem um herói eterno, mas ele é menos ético do que o Miguel, né? O Guido é outra coisa, mas ele é a mesma forma, vamos dizer assim. Ele também vem da Grécia, ele também é alguém que traz com ele uma herança que ele mesmo não entende muito bem, mas que, ok, vamos lá, estamos aqui, vamos resolver, mas ele faz outras escolhas, né? O Miguel não, o Miguel é exatamente isso aí. O Miguel é aquele cara que ele vai fazer o que é certo, porque a decisão, ele tem que tomar a decisão, tá bom, então eu vou tomar a decisão, né? Ok, tudo bem, eu encaro, eu faço, eu vou adiante. E sim, tem essa coisa do também poderia ter sido você, também poderia ser você, é algo que eu faço questão desde o início da história. Você olha os olhos dele, você entra pelos olhos dele, então você às vezes está olhando de dentro dele, mas também está olhando de fora. Como você falou muito bem, também tem um olhar plural. Você tem a maior parte das vezes você está assistindo aquilo ali. Você é uma entidade junto com as outras entidades, né? Mas tem a possibilidade de vestir a pele do Miguel, sim. E também tem a possibilidade de vestir a pele do Homem Horrendo em determinados momentos. Que é algo que eu faço questão. Eu faço questão que as pessoas olhem vistam o lado do mal. Né? Vejam, olha lá, o cara é mal. Por quê? Olha como ele é inseguro. Olha como ele tem medo. Olha como ele, às vezes, é fraco. E tem várias questões, tem vários pontos no diálogo onde isso aparece. Espera aí, eu sou o rei das mentiras, ninguém vai me passar a perna. Mas ele se sentia enganado. Perfeito. Ele diz, pô, esses caras são os santarrões, mas eles enganam todo mundo o tempo todo. Qual é a diferença? Né? Não tem diferença entre eles e eu. Né? Então, pô, eles roubaram, eles estão roubando o jogo o tempo todo. Eu só estou fazendo o que é justo, eu estou roubando o craque do time deles. É o que todo mundo faz. Eu estou neutralizando o craque do time deles, é o que todo mundo faz. Cadê o cara? Não era para o cara ter aparecido? Ele fez forfé, o filho do homem não era para ter aparecido? Cadê ele? O cara saiu do jogo? Pode isso? Isso não é quebrar as regras? E depois eu que estou errado? Sabe? Esse balanço, esse equilíbrio é que assim, me é muito caro. Né? A gente sabe que o cara está errado, a gente sabe que não é para ele. Para esse olhar, assim. Eu acho que tem uma coisa aí que, para além de uma história bem construída, que eu acho que isso é um elemento que ajuda você a ter uma história crível, né, bem construída, você tem um vilão que ele não é eu sou mal porque eu sou mal e ponto pica-pau, né? Não é só isso. Para além disso, você tem uma coisa também que é do caminho iniciático, é do caminho mágico, é do caminho de desenvolvimento mesmo, que você estuda Lux para poder lidar com Nox, né? Você trabalha com o teu caminho, mas você tem que olhar para o abismo tem que olhar para você, você tem que bater um placo abismo. E você tem que estar pronto para conversar e falar, você é safado, cara. Não é falar assim, não, você tá errado, vou te extirpar. Não é esse o processo, que a gente não consegue fazer isso.
né? É um processo terapêutico mesmo de olhar para aquilo e falar, eu entendo suas razões, mas não dá, cuzão. Sinto muito. É nesse E é caminho. o que o Gabriel fala para ele. O Gabriel fala para ele, bicho, olha, não sou nem eu. O problema não sou eu. Por mim, tudo bem, sabe? O problema é que tem um outro cara. Você está com a agenda liberada agora? Sabe, está com a agenda livre? Quer levar um Lero com você? Pode ser agora? Pô, eu? Como assim? Quer falar comigo? Olha aí. Aí, né, quando você tem o confronto, quando você tem a sobreposição, e aí você vê que Deus, a divindade máxima, na verdade, é um somatório de crianças, né? Uma pluralidade. E que crianças? Eu queria falar exatamente isso. Assim, que crianças? Porque quando você insere isso, quando eu estou dizendo que vocês produziram um clássico, eu acho muito curioso, porque eu já estava notando isso antes de perceber que o todo, que esse momento em que o homem, desculpa, o homem odioso, não, qual é o termo? O homem horrendo, quando ele é engolido pelo todo, o todo é uma tradição dos quadrinhos, nacionais inclusive, que isso me tocou muito, assim, que eu achei isso de uma beleza, de uma singeleza, assim. É a nossa homenagem aos quadrinhos nacionais também, né? Também é isso. Psicocom também é isso. Considerações finais sobre esse nosso encontro poderia durar a vida inteira. Sem dúvida. Eu posso falar disso Dá o dia vontade todo. de falar até morrer. Semana toda. Vamos lá, Brunão, manda ver. Obrigado por terem me chamado. Meu primeiro convite para esse tipo de coisa. Então, estou um pouco nervoso, mas valeu mesmo. Obrigado por terem me considerado a par aí do nível de vocês. A revistinha é muito boa. É para ser lida várias vezes. Eu ainda chamo de revista. Eu sou ainda é da época da revistinha. Mas eu sou do mas é bom. Boa intimidade, né? E tem que me segurar para não chamar de gibi. O Otávio briga, hein? O Otávio briga. Gibi é fogo. Gibi eu fico revoltado. A HQ está muito boa. É um livro, é para se ter e ler e reler e tirar coisas diferentes e ir lá procurar referência. Então, para quem gosta, é divertido de ficar aí catando, será que é, será que não é? E vou pesquisar para ver de onde vem. E parabéns a todos. Obrigado mais uma vez e sucesso. Já teve spoiler aí de mais uma que deve estar para sair. Estou aí na fila também para ler. E vamos que vamos. Obrigado aí mais uma vez. Parabéns. Maravilha, Bruno. Diego? Eu volto a reafirmar que estou diante de um clássico que nasceu agora, assim, e que vai se manter de pé por muito tempo. Aliás, Diego, perdoe te interromper aqui, vou te agradecer aqui, fazer um desagravo aqui, maravilhoso. A gente recebeu o seu áudio, muito obrigado. A gente agradece aqui o seu áudio aqui tão bacana. Não sei nem se a gente merece. Eu, pelo menos, não sei se eu mereço tanto elogio assim. Merece sim, porra. Muito bacana, muito obrigado. Viu? Agora, então? Muito obrigado, foi muito legal. E eu não sei se o Otávio lembra disso, coisa de 1 ano e meio atrás, a gente teve uma conversa e o Otávio falou comigo assim, Diego, a gente sempre teve uma distopia. Foi um áudio bem bacana, assim, e me marcou muito essa nossa conversa. Ele falou, quando é que a gente não teve uma distopia? Sabe? E eu acho muito bom ter essa concepção, porque lendo obras assim, a gente enxerga que existe a possibilidade de utopias ainda. Sabe? A gente está diante de uma obra que atua em diversos níveis, mágicos, inclusive, e de alterações da realidade, e que mostram que existe essa possibilidade. A gente não está... O caráter entrópico que a gente está mergulhado o tempo todo, ele não é... isso não significa uma desesperança. Pelo contrário, ele significa uma entropia também para essas distopias. E esse quadrinho de vocês mostra bastante isso, sabe? Esse quadrinho mostra a possibilidade do divino dentro da miséria. Uma beleza astral, uma beleza divina
que reside em todas nós. Então, de fato, assim, eu recomendo e digo novamente, assim, é um clássico, é um quadrinho lindo para se reler sempre e para ficar tocado mesmo com a forma como vocês desenvolveram esse projeto. Meus parabéns aos dois. Vira. Marcos Keller. Show de bola. Eu agradeço de novo, assim, o meu contato com a HQ, ele acabou não sendo todo complexo, né? Todo completo. Acontece, fui presenteado no sorteio. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante de ressaltar, assim, que o dia a dia ele é cósmico, né? Você tem universos são decididos sempre, assim, e isso é um olhar que a gente perdeu isso, né? A gente esquece que todos os grandes mitos, as grandes narrativas, elas não falam sobre salvar o mundo, elas falam sobre salvar uma vila, né? Elas falam sobre salvar um povo, elas sabem sobre definir aonde vai ficar determinada coisa naquela cidade. O grande rei Davi, ele era o rei de uma tribo, né? Então tem umas coisas assim que a gente perde isso, né, nessa narrativa até prepotente que a gente tem hollywoodiana, né? De que tudo é gigante, tudo é enorme e é um enorme tão vazio que a gente esquece de que há muitos espaços para serem preenchidos no cotidiano. Então, foi muito gostoso você estar lendo uma história onde uma criança que não é o Chosen One mais do que qualquer outro, isso é importante lembrar, por isso que eu falei aquela história do herói eterno que está em todos, né, nesse sentido, mas que é uma posição, que é uma escolha, e como isso tem impacto, e como isso define o cósmico, né? E como há universos que são as pessoas, que são o dia a dia. Isso é muito grandioso, isso é muito necessário para onde a gente está. A gente é muito necessário. O cinismo nos dominou por muito tempo, o cinismo dominou quadrinhos por muito tempo, né? Então você vê um olhar que ele é esperançoso e que ele fala sobre essas grandes discussões da humanidade. São discussões que há 2000 anos está sendo discutida, antes disso era discutida e por mais 2000 vai ser discutida, só que agora com o psicopompo como um dos materiais para auxiliar nessa discussão, né? Então eu acho isso uma coisa muito bacana. Vocês têm um filho lindo, é isso. Muito obrigado, meu querido. Gente, então, só daqui a última palavra ao Otávio, antes da gente se despedir totalmente. Fecha aí, doutor. A última palavra? Nada Não. nunca acaba. Não. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado por vocês terem lido, muito obrigado por vocês terem curtido, gostado. Isso é o que importa, no final das contas. É fazer a HQ e pensar na próxima. Tá certo, então. Gente, muitíssimo obrigado. Já estou até preparando aqui a mensagem de Natal para 2021, já com o meu pé da alta do lixo, já pronto para ver o que vai acontecer, né? Então é isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente aqui na Obrigado. Tchau, gente. Se encontra Tchau, no pessoal. restante. Foi um prazer. Nas outras colunas aqui do canal Carlos Holanda Astrologia. Um beijo e até. Beijo, gente. Gente, valeu. Valeu.